começar introduzindo algo. Eu quero que você preste bastante atenção, porque eu vou pôr um pano de fundo em tudo aquilo que nós vamos construir nas próximas semanas. Fala para a pessoa que está ao teu lado, nos próximos 2 meses, mais ou menos, fala para ele, nós vamos ter uma série de mensagens que pode mudar a sua ideia de cristianismo para sempre. Amém? Então agora eu vou fazer uma introdução e eu quero pôr um pano de fundo para a gente começar a construir. Nós estamos começando uma série hoje que chama O Poder da Comunidade. Nessa série nós vamos falar um pouco a respeito do quanto Deus se importa com a realidade coletiva. E isso, ela é uma série que vai confrontar diretamente a realidade do mundo atual. Porque no mundo atual nós somos extremamente individualistas. Nós somos extremamente individualistas. Nós não conhecemos mais os nossos vizinhos. Ninguém pede mais um copo de farinha emprestado. Ninguém precisa de mais nada. Nem carona se pega mais porque se chama Uber. Então a gente vive num tempo onde a individualidade ou o individualismo impera e onde a independência, de um espírito de independência, que é o que ele se tornou a base do que todos nós queremos ser. Só que esse não é o padrão de Deus. Então nós vamos falar nas próximas semanas, acredito que uns 2 meses, a respeito dessa realidade coletiva que Deus valoriza e que Deus criou. Antes de ler propriamente o versículo, eu quero desenhar um panorama com você, por isso que eu falei que é um pano de fundo. Um panorama bíblico. Sabe quando você vê uma coisa do alto para você entender o panorama completo? Então eu quero te dar um pequeno panorama bíblico de algo que é importante nós entendermos para construirmos o que nós queremos construir a partir dessa série de mensagens. No princípio, Deus criou o homem, sua mulher, e Deus sempre quis nutrir relacionamento com esse casal e com os seres humanos. Como eu sei disso? Porque todos os dias o responsável pela Sara, de 2 a 3 anos, comparecer no Kids. Não, porque parou todo mundo de olhar para mim e olhou para o negocinho. Eu vejo na hora, vocês tiram todos os olhos de mim assim, sobe todos para o negocinho. Amém. Vamos lá. É engraçado. Vamos lá. Voltando aqui. Deus, ele queria nutrir um relacionamento com o homem, por isso ele visitava o homem todos os dias no jardim. E é interessante que para aquele casal, ele criou um homem, do homem ele criou a mulher. E a partir daquele casal, a ideia de Deus não era abençoar um casal. Eu vou fazer vocês abençoadíssimos, vocês serão riquíssimos, vocês terão tudo que vocês imaginam. Deus não tinha nenhum problema com isso. Deus já colocou eles num lugar pleno, fez eles de maneira plena, onde não havia carências nem necessidades. O mandato de Deus para aquele casal foi: cresçam, multipliquem-se, encham a terra. Ou seja, a ideia de um casal era um coletivo. Quando a gente segue na Bíblia, a gente começa a perceber quando Deus escolhe certas pessoas. Por exemplo, ele escolheu Abraão. Quando ele escolhe Abraão, ele fala para Abraão: saia do meio dos seus parentes, porque eles viviam num lugar muito corrupto, de pecado, de coisa. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. A partir de você, eu vou levantar uma nação. Então Deus escolheu um Abraão, mas ele não via Abraão. O que ele via? Uma nação. Por quê? Porque Deus é tanto coletivo quanto geracional. Quando Deus se apresenta para Moisés, escolhendo Moisés lá no deserto, naquela sarça que pegava fogo, mas não se consumia, Deus se apresenta assim: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O que Deus está falando? Eu não sou Deus de um homem, eu sou Deus de um povo. Ele estava apontando para os patriarcas de um povo. Quem está entendendo o que eu estou falando? E por causa de ser Deus de um povo, eu estou vendo o clamor do meu povo lá no Egito, eu quero tirar eles de lá, Moisés. Eu vou te levar para lá para ser o líder disso.
Estão comigo? Não foi diferente com Davi. Deus escolheu Davi lá no aprisco, lá no meio das ovelhas, a Bíblia vai dizer. Quando Deus levanta Davi para ser um rei, não tinha a ver com Davi ser poderoso, com Davi usar uma coroa ou morar num palácio. Davi acabou colhendo a bênção da escolha, mas a escolha de Davi era liderar e conduzir um povo até o Senhor. Era mostrar para uma nação que existia um Deus. Esse era o papel de Davi. Então, quando Deus te escolhe, me escolhe, e fala que vai nos usar, não tem a ver só conosco, tem a ver com o todo. Tem a ver com a vida do irmão que está do teu lado, que está atrás de você, tem a ver com os seus filhos, os seus netos. Deus é tanto coletivo quanto geracional, amém? Repita isso comigo: Deus é coletivo e geracional. O que aconteceu? A escolha que houve sobre esse povo era por causa de um homem que tinha que vir. E aí a gente vê em todo o panorama do Velho Testamento, ou da Velha Aliança, a gente vê que Deus protegeu esse povo. Esse povo, ele ainda protege. Esse povo passou perto da extinção por centenas de vezes. Centenas de vezes. E Deus nunca deixou que eles fossem extintos, porque primeiro tinha que vir um homem do meio desse povo. E para o final dos tempos, Deus ainda tem uma promessa sobre eles por causa de Abraão. Lá por causa de Abraão, Deus falou: eu vou manter minha promessa até o fim. Por quê? Porque Deus não costuma voltar atrás naquilo que diz que vai fazer. Não é que Ele não costuma, Ele nunca volta. Quem desiste da promessa somos nós, Deus não. Quem foge do que Deus disse que vai fazer na nossa vida é a gente. Ele não volta atrás. Aquilo que Ele te disse quando você era adolescente continua de pé para Ele. Você que sucumbiu, você que achou que a vida passou. Deus não está preso ao tempo nem à tua limitação. Deus é maior que isso e ainda pode fazer acontecer tudo que Ele te prometeu. E o que acontece? Quando Ele tira o povo do Egito através de Moisés, Ele coloca 2,5 milhões, 3 milhões de pessoas no deserto, caminhando por 40 anos por causa da desobediência deles. Era uma jornada de 25, 30 dias, mas eles demoraram 40 anos por causa da desobediência deles. Desobediência a quê? Conforme Deus pegou aquele povo e arrancou do Egito, Ele fez daquele povo a sua nação, ok? E aí Ele precisou dar regras, estatutos e leis para reger esse povo. Por quê? Porque era um povo grande, numeroso, e de alguma forma Moisés e os líderes do povo tinham que governar aquele povo. E um governo sem nenhuma lei, sem nenhuma ordem, vira uma anarquia, vira uma bagunça. E é interessante que Deus preparou leis, e o apóstolo Paulo vai afirmar o seguinte: a lei é santa, justa e boa. O que a lei é? Santa, justa e boa. Só que a lei sendo santa, justa e boa, o apóstolo Paulo vai dizer: mas ela só mostrou que havia pecado em mim. O que isso significa? Significa que todas as exigências que Deus colocou lá na lei, eu quero que você entenda isso, porque isso é muito importante para a tua caminhada cristã. Todas as exigências que Deus colocou lá na lei, nós fomos incapazes de cumpri-las. Os homens que saíram do Egito não conseguiram cumprir. Os que entraram na terra prometida não conseguiram cumprir. Os reis que se seguiram não conseguiram cumprir. Mas e Davi? Davi foi um bom rei, foi o melhor que Israel teve, mas ele também falhou. Miseravelmente ele falhou. Assim como eu falhei miseravelmente, você falharia miseravelmente, todos nós falhamos miseravelmente em cumprir as exigências daquilo que Deus considera como padrão divino do que Ele quer que nós sigamos e vivamos. Quem está comigo? Vocês entenderam? Então imagina que um conjunto de regras é estabelecido, mas Deus já sabia que nós seríamos incapazes de cumprir. E aí parece, de alguma forma, que a gente olha para aquilo e fala assim: por que Deus deu então? Deus deu para mostrar para nós
que nós precisávamos de alguém que suprisse as santas exigências de Deus no nosso lugar. Então chegou Jesus, não nascido através da carne, não descendente de Adão, sem a natureza corrompida e pecaminosa que existe dentro de nós através da natureza adâmica, nasceu de uma virgem, não pecou. A Bíblia vai dizer que ele cumpriu toda a lei, e ainda assim os homens que defendiam a lei crucificaram este homem que não falhou perante a lei. Por que crucificaram este homem que não falhou perante a lei? Porque ele se dizia, segundo eles, ser filho de Deus. Qual foi a acusação que levou Jesus para a cruz? Ser filho de Deus. Ele se diz filho de Deus. Então ele precisa ser morto por isso. Porque na cabeça deles não existia alguém ser filho de Deus. Agora, por que eu estou te contando todo esse panorama, todo esse desenho? Porque eu quero que você perceba algo. Quando Jesus chegou na terra, por incrível que pareça, a terra estava muito bem organizada no lugar onde Jesus chegou. A verdade é que depois de algum tempo a terra se bagunçou bem mais do que nos dias de Jesus. Nos dias de Jesus o Império Romano era muito forte. Governava um raio de mais de 4.000 quilômetros ao redor de Roma. Para você ter uma ideia, de Roma até Jerusalém deve dar uns 2.500 a 3.000 quilômetros, eles que governavam lá, entende? Eles eram muito poderosos, e com isso eles trouxeram organização. Tinha estradas pavimentadas, tinha sistema de correios naquele tempo, tinha aquedutos, tinha um monte de coisa que depois a humanidade em guerras fez tudo ruir, para muitos séculos depois construir de novo, coisas que o Império Romano bem antes já tinha. Tudo bem então comigo? Você pode estudar, que isso é história, você vai perceber que é isso. Então Deus preparou um ambiente para Jesus chegar. E Jesus chega, e quando Jesus chega em Jerusalém, em Israel, estava tudo certo. Como assim tudo certo, pastor? Estava tudo certo. Os judeus tinham um governo que era de Roma, opressor, mas era um governo, estava lá. Tudo estava acontecendo, amém? A religião judaica era uma religião autorizada pelo Império Romano, o judaísmo. Eles serviam um Deus verdadeiro. Era mentiroso o Deus que Israel servia? Não, era o Deus verdadeiro, o Deus da lei. O Deus que falou lá no Sinai com Moisés, era eles que os israelitas serviam. Então eles estavam servindo o Deus errado? Sim ou não? Não. Tinha todas as regrinhas e eles eram muito atenciosos a seguir todas as regras. Eles eram tão atenciosos que a Bíblia vai dizer que eles já tinham criado um negócio chamado a tradição dos anciões. O que era a tradição dos anciões? Além das regras da lei, eles tinham inventado acho que mais 512, 508, alguma coisa assim, eu não lembro o número. Você lembra, Shell? Eu não lembro. 500 regrinhas diferentes do isso não pode, aquilo pode, isso não pode, aquilo pode. Eles eram cheios de regrinhas para tudo que eles tinham que fazer. Então estava tudo meio organizado. Quando a gente lê a história de Zacarias, pai de João Batista, lá no Evangelho de Lucas, vai mostrar que ele estava lá servindo como sacerdote no mês que ele tinha que servir, no turno que ele tinha que servir, do clã que ele pertencia, ou seja, era tudo organizadinho, tinha escala para tudo, era tudo muito bem organizado. Toda a cidade tinha uma sinagoga, que era o lugar que eles cultuavam. Lá em Jerusalém tinha o templo, tudo muito bem organizado, autorizado por Roma. Eles tinham lá um convívio, eu acredito que com certas divergências, mas eles conviviam, sacerdotes, junto com as autoridades romanas. Estava tudo certo. Sabe o que isso me mostra? Que Jesus não veio para plantar uma nova religião. E você está acreditando que o cristianismo é uma religião. E às vezes você está vivendo o teu cristianismo como se o cristianismo fosse uma religião. Eu quero te decepcionar hoje. Jesus nunca veio para formar a religião dos evangélicos. Porque quem vive na religião dos evangélicos vai continuar a pegar o isso eu posso e aquilo eu não posso, o isso eu devo, aquilo eu não devo. Vai criar regras para si mesmo, daquilo que ele considera certo ou moral, e ele vai tentar conduzir a sua vida pautada em regras, em o que se deve e não se deve fazer.
E existe até a frase: a minha religião não permite. O Jesus que eu conheço e que eu me relaciono com Ele permite tudo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E como eu sei o que me convém? Quando eu me relaciono com o Espírito Santo, Ele testifica no meu espírito o que me convém e o que não me convém. Porque enquanto eu viver pelas regras, eu vou continuar sendo um homem interior, cheio de vontade de pecar, cheio de vontade de fazer o que é errado, cheio de vontade de xingar no trânsito, cheio de vontade de contar piada picante, cheio de vontade de ver pornografia, cheio de vontade de cobiçar, de invejar, de falar mal, de fofocar. Eu vou ser o mesmo homem caído, preso numa camisa de força chamada religiosidade, criando regras para mim mesmo, do ai meu Deus, eu queria tanto, mas eu não posso. E eu vou continuar sendo uma pessoa vivendo no que eu chamo de graça, no que eu chamo de nova aliança, mas pautado numa realidade de conduta do Velho Testamento, onde eu ainda sigo leis e regras, ao invés de nutrir um relacionamento com Deus. Vocês entenderam isso? Deus quer te libertar. Quando Jesus chega, Ele não vem para apresentar uma religião, Ele vem para apresentar um pai. Porque apesar dos israelitas terem turnos, cultos, leitura bíblica e tudo que uma religião pode promover, eles não olhavam Deus como pai. Por quê? Porque quando a gente pensa em Deus, presta atenção, a hora que eu falo para qualquer pessoa, você e qualquer pessoa do planeta aí que saiba a respeito de Deus e Jesus Cristo, e eu perguntar assim: Deus, fala para mim, como você define Deus? Você vai falar: é um ser que está lá no céu, sei lá, acho que sentado no trono, não sei se ele deve ter uma barba grande. Não sei como você pensa, mas você pensa ele longe. Estão comigo ou não? Era assim que Israel conhecia Deus. Deus era o Senhor que estava no trono e eles aqui na terra. Então quando eles precisavam, eles iam e clamavam a Deus para Deus atender às suas necessidades. Rapaz, qualquer semelhança é mera coincidência com os evangélicos de hoje em dia. Deus continua lá no céu e quando a gente precisa, a gente vem para a igreja para pedir alguma coisa para Deus atender às nossas necessidades. O que mudou? Exatamente nada. A gente continua lidando com Deus na mesma esfera que os israelitas lidavam com Deus antes de Jesus. Agora o que mudou? Mudou que lá no passado, todas as vezes que Deus fez um pacto com o povo, preste atenção, o pacto que Ele fez com Noé, Ele fez um pacto com Noé, não fez? Construa a arca, você e sua família não vai morrer, isso é um pacto. Noé morreu? Você teria coragem de montar num barco com um monte de animal, com 3 andares de altura, numa tempestade, sem leme, sem timão, sem condução, acreditando que Deus ia sustentar o teu barco em cima das águas? Então Noé creu em Deus, e ele tinha um pacto com Deus, e Deus honrou esse pacto, sim ou não? Depois vem Abraão, Deus faz um pacto com Abraão, não um, mas várias vezes Deus reforça esse pacto com Abraão, reforça com Isaac, reforça com Jacó, e Deus vai confirmando esse pacto geração após geração. Quem já leu Bíblia sabe do que eu estou dizendo. Só que todas as vezes que a gente vê essa palavra pacto, ou aliança, ou qualquer forma que está traduzida para nós, a palavra hebraica lá significa, a tradução literal seria contrato. Então Deus fez um contrato com alguém, porque para todo contrato existe termos, sim ou não? Todo contrato tem os termos que uma parte tem que fazer e os termos que a outra parte tem que fazer, sim ou não? Não existe contrato unilateral, certo? Todo contrato tem 2 lados, o que uma parte tem que fazer e o que a outra parte tem que fazer. Então a definição da palavra hebraica lá, todas as vezes a tradução literal seria contrato. Por quê? Porque Deus sempre fez assim, está aqui as regras, siga e você viverá, siga e você será abençoado, siga e você prosperará, siga e vai dar tudo certo para você. E a gente falhou, e Deus sempre teve misericórdia. Quando chega em Jesus, Ele vem debaixo desse contrato,
Ele vem debaixo da lei, segundo o apóstolo Paulo, e ele cumpre ela toda, ele não falha, ele não peca, ele não erra, ele não se desvia dela. Ele faz tudo o que a lei manda. E aí ele vai para a cruz, por se dizer filho de Deus. E quando ele vai para a cruz, antes de ir, na verdade, 2 dias antes de ir para a cruz, ele pega um copo de vinho, uma taça de vinho, ele pega um pedaço de pão e ele levanta essa taça para o alto. E ele diz assim, ó: este é o sangue da nova aliança que eu faço com vocês. Aliança, querido, não é contrato. Aliança é inquebrável, insubstituível e contínua. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aliança não tem termos, é uma entrega completa de um para com o outro. Ninguém casa olhando um para o outro no altar e falando assim, ó: essas são as regras que você tem que cumprir, mulher, e essas são as regras que você tem que cumprir, homem. Se você está casando assim, você está casando errado. Isso é contrato, isso não é aliança. A aliança é de agora em diante, eu pertenço a você, você pertence a mim. Nós somos um em Cristo e nós vamos viver uma aliança o resto da nossa vida. Essa aliança foi Cristo que promoveu conosco. Sabe o que eu fiz para merecer essa aliança? Nada. Daí para frente nasce o que nós conhecemos como Novo Testamento. E a palavra grega lá no Novo Testamento, que define a palavra testamento, significa literalmente o quê? Testamento. Agora preste atenção à diferença. Num contrato, para seguir regras, qualquer um que seguisse as regras era abençoado. A Bíblia vai dizer que até o estrangeiro, que não fosse israelita, que cumprisse as regras, teria as bênçãos das regras. Estão comigo? Na aliança, só tem um jeito de acessar: é sendo filho. Porque essa aliança é para se tornar um testamento. E testamento só participa quem é filho. Quem não é filho não é participante do testamento do Pai. Estão comigo? Vocês estão mesmo? Olha que interessante. Em toda a vida de Jesus, e se você quiser vasculhar os 4 evangelhos, você nunca vai escutar Jesus chamando Deus de Deus. Foi uma única ocasião que ele usou a frase Deus, uma única ocasião, quando ele estava na cruz, suportando o meu e o seu pecado, suportando a minha e a sua fraqueza. Ele gritou para o Pai: Deus meu, por que me abandonastes? Ou por que me desamparastes? Aquela é a única ocasião que Jesus se refere ao Pai como Deus. Por quê? Porque ele sentiu a separação. Sabe o que Jesus sentiu na cruz? Jesus sentiu o que todo israelita sentia até aquele momento: uma vida vivida, pautada num relacionamento de um Deus que está muito longe. Porque o que nos separa dele é o pecado. Naquela hora Jesus sentiu essa dor de distanciamento profunda, ele sentiu. Então ele olhou para o alto e ele não enxergou o Pai, mas ele viu Deus. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque todas as outras vezes ele sempre olhou para o céu e ele tratou com o Pai. O problema de você amar a religião evangélica e continuar seguindo as suas regras é que você vai continuar tendo um Deus lá no céu, que quando você precisa aflito, você grita para ele te atender alguma necessidade da terra. Hoje Jesus quer mudar o teu status. Você vai deixar de ser evangélico para ser filho. Você vai deixar de ser crente para ser filho de Deus. Hoje Jesus quer mudar a forma como que você enxerga a realidade de quem é Deus e quem é Jesus. Ele não precisava apresentar Deus para aquele povo, porque aquele povo conhecia Deus. Ele não precisava apresentar nenhuma regra de religião, porque aquele povo tinha as regras da religião deles. Ele não precisava apresentar uma nova religião, porque de religião a terra já estava cheia e nenhuma religião tinha sido capaz de resolver o problema humano. O problema do distanciamento e da separação que nós tínhamos por causa do nosso pecado. Então o que Jesus vem fazer? Ele vem apresentar um Pai. E aí é onde na nossa mente às vezes trava. Por alguns motivos. Primeiro pode ser porque você não teve um bom relacionamento com teu pai terreno.
E às vezes isso distorceu um pouco a figura daquilo que Deus quer que você compreenda dele. Um grande trabalho do progressismo nos nossos dias é trazer justamente essa desconfiguração do homem. Se homens não seguem ao Senhor e não se relacionam com Ele, e eles apresentam-se para suas famílias desconfigurados como homens violentos ou irresponsáveis, egoístas, viciados ou qualquer coisa desse tipo, o que eles fazem? Eles acabam desconfigurando a figura paterna para a próxima geração. Então esse filho vai ter dificuldade de reconhecer Deus como pai. Por quê? Porque ele não tem um bom exemplo de paternidade. A hora que ele pensa em pai, ele pensa numa figura distorcida. E esse é um trabalho que Satanás tenta fazer desde o começo da existência humana. Porque se a gente desfigura a paternidade, desconstrói a paternidade, a gente aborta a realidade de um bom relacionamento com Deus para a próxima geração. Então pode ser que isso seja uma trava para você. Pode ser que quando você ouve pai, a tua mente se remete ao seu pai biológico, isso te trava. Trava nos seus traumas, trava nos seus medos, trava nos abusos que você sofreu, nas violências, trava em tudo isso. Mas deixa eu te contar. A falha do teu pai biológico não é a falha do teu pai celestial. O teu pai celestial é bom e perfeito. Posso ouvir um amém? O outro problema que às vezes nos trava é quando nós pensamos assim, se a gente sair daqui agora, encontrar o primeiro boteco em qualquer esquina aí, entrar lá e tiver meia dúzia de bêbados, e a gente perguntar assim, quem que é filho de Deus aqui? Todos eles vão levantar a mão e vão dizer, ainda vai jogar um pouco de pinga no chão e falar que é pro santo. Quem já viu bêbado de boteco sabe do que eu estou dizendo. É ou não é assim? Ambas as coisas destroem a nossa capacidade de entender filiação. E por que eu estou te pegando? Eu vou pregar sobre comunidade. Por que eu estou te falando sobre filiação? Sobre a paternidade de Deus? Porque ninguém consegue acessar um lugar na comunidade de Deus sem entender que é filho, mas entender na sua completude. Então veja bem, você tem uma aliança que não foi feita com você, que foi feita com você, mas não por você, que é inquebrável. Você tem um Deus que não veio apresentar uma religião, nem um Deus distante, que precisa de ritos, de regras para acessá-lo. Você tem um Senhor que te apresentou um caminho, uma verdade e uma vida que faz você acessar um Pai. Por quê? Porque Deus é um coletivo familiar. Deus é Pai que enviou seu Filho, Jesus Cristo, para resgatar uma noiva chamada igreja e para apresentá-la santa para si mesmo. Enquanto ele não volta para buscar essa noiva prometida em casamento para ele, ele deixou conosco o Espírito Santo, que tem o papel de ser curador, consolador e protetor, e preparar essa noiva para o dia desse encontro. Eu acho que isso parece uma família. Mudando no aspecto, a gente tem um pai, a gente tem um irmão mais velho, porque a Bíblia vai dizer que ele era o unigênito de Deus. Unigênito é único. Só que Paulo vai afirmar que ele se tornou primogênito, primeiro, de muitos irmãos. Então sim, Jesus tem esse lugar. O que ele é para nós? O irmão mais velho que veio nos resgatar para nos entregar como família para o nosso Pai. E dentro desse aspecto todo familiar, o Espírito Santo, ele tem a mesma figura da mãe, que é o consolo, a proteção, o conforto, a nutrição interior. Consegue entender? Deus é uma família. A Trindade é uma família. E aí a gente quer andar individualmente, a gente quer andar independente. Então ele é nosso Pai.
E hoje nós vamos entender como nós nos tornamos filhos. E você vai entender que não é todo mundo que se tornou filho, infelizmente. Eu quero te fazer você entender, antes da gente entrar no aspecto da paternidade de Deus, em como eu me torno filho, eu quero que você entenda o que é ser filho de Deus. Preste atenção. Eu já falei isso aqui, mas vou falar de novo. Quem aqui já teve um filho de 3 ou 4 aninhos, ou você já foi e você liberou aquele dia que estava lá no sítio ou lá na chácara ele brincar no barro? Quem já aconteceu isso? Vai lá. Quem já pegou aquele serzinho coberto de barro da cabeça aos pés? Aí você deixou ele brincar no barro o dia todo, certo? Aí terminou de brincar no barro, você foi lá, pegou pelas mãozinhas assim, ó, abriu a lixeira e jogou dentro? Não, né? É claro que não. Na hora que aquela criança quis sair do barro, a primeira coisa que ele fez foi gritar o teu nome, sim ou não? Papai ou mamãe te chamou, sim ou não? Você foi lá, pegou pelos braços, longe de você, por quê? Porque estava sujo, sim ou não? Só que você levou para o lugar de limpeza, colocou debaixo de uma mangueira, ou debaixo de uma torneira, ou dentro de um chuveiro, você lavou da cabeça aos pés, você pegou até a roupa e jogou fora, porque ela já não era mais adequada para o teu filho. Mas você lavou, limpou, trocou as roupas, e em seguida você pôs na mesa para sentar com você, e você o alimentou. Agora, por que você acha que quando você se suja com o pecado, Deus te joga fora? Por que você fica carregando culpa? Por que você fica nutrindo traumas? Você acha que Deus não é suficiente para te tirar da lama e te dar um banho, e te justificar, te santificar, puxar a cadeira e falar: filho, você não perde o seu lugar na mesa? Porque você não perde o amor que eu tenho por você por quando você falha. Porque se fosse assim, a gente ainda estaria vivendo na lei, sofrendo as consequências dos nossos erros. Mas Ele pagou na cruz. Tudo que nós temos que fazer é levantar as mãos e pedir: tira a gente daqui. Eu estou sujo, estou distante, estou te vendo como um Deus e eu quero voltar a ser filho. Esse é o caminho do arrependimento. Existe um jeito de voltar para a mesa do Pai, é arrependendo-se daquilo que você fez que te sujou, que é contra aquilo que Deus quer para a tua vida. Ele te lava, Ele te justifica, Ele te redime, Ele te ama, Ele te quer. E eu quero te lembrar da parábola do filho pródigo, que o próprio Jesus contou. Tinha um homem que tinha 2 filhos, o mais novo era imprudente, pediu a herança antes do tempo, desperdiçou a herança do pai, foi parar no chiqueiro de porcos, comendo comida de porcos, fedendo a porcos. Mas um dia ele caiu em si, e ele levantou as mãozinhas para o alto, e ele falou para o pai: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, nem sou digno de ser chamado seu filho. Sabe o que o pai fez? Mandou ele embora? Jogou ele fora? Não, o pai matou bezerro cevado, fez um banquete, celebrou, deu roupa nova, sapato novo, anel no dedo, e celebrou a volta daquele filho, porque ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Eu fui encontrado, você foi encontrado, nós não merecíamos, fomos encontrados. Às vezes hoje você está sendo encontrado, às vezes você está andando longe de Deus faz tempo. Essa é a noite do teu encontro com teu pai. Essa é a noite dele te tomar pela mão, te levantar para o alto, dar um belo banho em você, tirar os seus erros, os seus pecados e te dar um lugar à mesa, para ser filho, para sempre. Você escutou? Cuidado, menino, Deus castiga. Quem castiga é pai, terreno. Deus não castiga, porque Jesus já levou o meu castigo. Jesus já levou o meu castigo. E isso não é um alvará para você pecar. Isso é o temor para você se render. Isso é te mostrar um caminho de arrependimento e de volta para que você realmente tenha um pai. Do contrário, você vai ficar carregando uma vida de culpas, de medos, de distanciamento, e você vai continuar gritando nos dias de cruz: Deus meu, porque o Senhor está longe, cadê você? Eu não te vejo. Isso quem cantava no salmista. As nações vão dizer: onde está o teu Deus? Eu não canto mais isso. Onde meu Deus está? Você quer saber? Dentro de mim.
Ele prometeu que Ele não vai embora, Ele não me abandona, Ele não me deixa. Hora nenhuma minha Bíblia lá no Novo Testamento, naquele que é o testamento para mim, diz que se eu pecar Ele vai embora. A Bíblia fala que no máximo que eu consigo fazer é entristecer o Espírito, porque o Espírito habita dentro de mim. Quem disse que Ele vai embora? Davi lá no Salmo teve que orar: Deus, não retire de mim o teu Espírito, nem me afaste da tua presença. Eu não preciso orar isso, porque no meu testamento está escrito que Ele não se afasta, não vai embora, não me deixa, e que Ele vai estar comigo até o fim. Eu não sei se você entende a grandiosidade disso, mas isso é incrível. Vamos para o versículo, João 1,12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. O tema da mensagem de hoje é uma família. Esse é o tema da série, Poder da Comunidade. Coloca aí, uma família. Olha o que diz. Pode colocar no telão para mim. João, Evangelho de João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aqui ó, quem já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, levante a mão e diz amém. Amém. Ok, então acho que é para todos nós aqui que nós estamos falando. O apóstolo João está falando. Aos que creem no seu nome, quem aqui crê no nome de Jesus diz amém? Amém. Então é para nós que ele está falando? Aos que o receberam e creram no seu nome, se transformaram filho automaticamente. É isso que está escrito aí ou não? Não, né? Nem na minha Bíblia, você acredita? Não é isso que está escrito. Se eu crer e receber Jesus, eu fui para o apelo na frente lá, levantei a mão e falou: eu te recebo como meu Senhor e Salvador, entra no meu coração. Quem já fez essa oração? Eu já. Entra no meu coração, seja Senhor da minha vida, em nome de Jesus, amém. Criei e confessei, certo? Eu me torno filho automaticamente? Não, não é isso que está escrito aí. Se eu recebo Jesus e creio no nome dele, me entregue uma autorização, um direito, um poder, em outras traduções. Me dado uma autorização para. E é muito interessante porque o dicionário define essa palavra. Deixa eu abrir ela aqui. Eu nem abri o dicionário, mas vou abrir para vocês rapidinho. O dicionário define essa palavra da seguinte forma. O dicionário grego, preste atenção, olha que interessante. Poder para escolher, liberdade para fazer como se quer, licença ou permissão. Então, quando você crê em Jesus e recebe ele, você tem um direito, uma autorização, uma licença, uma permissão. Para quê? Para quê? Para se tornar filho. Então, sabe o cara do boteco? Quando ele diz que ele é filho de Deus, ele é realmente? Infelizmente não. Porque filiação é um lugar que eu tenho que acessar. É um lugar que eu tenho que entrar. É um lugar que eu tenho que literalmente me movimentar para estar. Porque quando eu creio em Jesus, ele só me dá uma autorização para eu me tornar. Quando eu recebo ele me autoriza a ser. Mas isso não significa que eu sou. E por que ele faz assim? Porque é diferente e igual de quando eu nasço numa família, de quando eu nasci. Por que é diferente e igual? É diferente no sentido de que quando eu nasci numa família biológica, eu era inconsciente, inocente e vulnerável, correto? Alguém me amou, cuidou de mim, me alimentou, trocou minhas fraldas, me deu banho, comprou tudo que eu precisava e manteve a minha vida fora de risco até que eu crescesse. Aí tem gente que
que ainda se sente independente. Meu querido, você dependeu de um outro humano quase 20 anos da sua vida. Toma vergonha na sua cara de você achar que você pode viver de maneira independente agora. Nós fomos criados por Deus para sermos codependentes uns dos outros. Ninguém foi criado por Deus para ser independente. Tudo bem? Tudo bem, gente? Então, quando você nasceu na sua família biológica, você tinha um teto que não era teu, um quarto que você chamava de meu quarto, e quando você era adolescente você até brigou para teu pai e tua mãe não entrar lá, e o quarto nem teu era. Não era. Para pensar, alguma coisa que está dentro das casas do seu pai um dia literalmente foi sua, ou adolescente? Os adolescentes estão lá, né? Pensa você, adolescente. Algum dia foi realmente seu? E dependendo da situação, a gente precisa lembrar para os filhos que não é deles, né? A gente precisa mandar eles olhar para o teto e falar assim: dá uma olhada nesse teto aí na tua cabeça, tá vendo? Então, é meu. Tá vendo esse guarda-roupa que você põe tuas roupas, que se chama de tuas, são minhas as roupas, e meu o teto, e minha a cama, e minha a casa, e nada é teu, e você está aqui por causa de uma coisa: você é filho. Alguém algum dia teria coragem de cobrar o período de estadia dos filhos que eles ficaram na tua casa? É insano pensar uma coisa dessa. Vocês entendem o que eu estou falando? Quando nós nascemos, quando nós cremos e recebemos Jesus, querido, a grande diferença, que eu digo que é diferente e igual, é diferente porque agora nós somos maduros, adultos, ou pelo menos adolescentes que já temos consciência. Estão comigo? Então, o fato de tomar posse desse direito é por causa da consciência que Deus nos deu. Por isso que criança não pode aceitar Jesus, nem se batizar. Isso é para quem tem consciência. Mas ao mesmo tempo, nós também somos dependentes no mesmo nível. Nós dependemos da casa dele, da comida dele, do favor dele, da misericórdia dele, da pureza dele, da santificação dele e de tudo que ele proporciona para nós. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, mas muitas vezes nós não tomamos posse dessas coisas e nós não nos tornamos filhos. Por quê? Porque a gente literalmente não está disposto a usufruir daquilo que ele nos concedeu. Aí o que a gente faz? A gente continua frequentando a igreja e a gente vira evangélico, segue uma religião. E vai vindo, e vai tocando a vida. Aí quando a gente precisa muito, a gente faz uma campanha. 7 semanas para sua vitória. Quem já fez? Eu também já me ensinaram errado. Aí eu fico imaginando, se minha filha agora chegando o inverno, quisesse precisasse de uma blusa nova, e aí ela chegasse em mim e falasse assim: pai, estou precisando de uma jaqueta nova para o inverno. E eu falasse assim: ó, minha filha, agora você precisa fazer uma campanha de 7 semanas. Todo domingo você vem no meu quarto e fala comigo assim: ó, querido pai, te peço solenemente que eu preciso de um abrigo. Lá no final da 7ª semana eu vou ver se eu posso te abençoar. Você trataria assim seus filhos? Você trataria assim seus filhos? E por que você acha que Deus trataria os dele dessa forma? Desde quando eu preciso de penitência para ter alguma coisa do meu pai? Desde quando eu preciso de regras para o meu pai poder me amar? Como eu te disse, nem limpo eu preciso estar. Eu só preciso reconhecer que eu não sou nada sem ele. Eu só preciso reconhecer que eu não sou nada sem ele, que eu dependo dele, que eu preciso dele, mas que ele é meu pai amoroso, bondoso, e que sabe de tudo que eu não preciso, e que tudo que eu preciso ele me dá, e o que eu não tenho é o que eu não preciso. Tira seus olhos da terra, você tem um lar celestial, você tem um pai celestial. Para de ficar mendigando para as coisas aqui na terra. Tem gente que tem um pai, mas vive como mendigo. Mendigo é pedinte.
Para de ser um pedinte de Deus, pelo amor de Deus, relacione-se com Ele como um pai, não como um ser supremo que tem uma loja de presentes que tem que ficar te dando. Ele não é isso. Ele não veio para te dar coisas, Ele veio para se dar para nós, para que nós o tivéssemos e Ele nos tivesse. Porque quando nós o temos, Ele nos tem, e se Ele nos tem, toda a nossa vida pertence a Ele. Então eu tenho tudo que preciso, e o que Ele não me deu é porque eu não preciso. Isso me faz andar em contentamento, sabendo que o meu Pai é bom e sabe de todas as coisas, e controla a minha vida. Aí está você, fazendo campanha de jejum para conseguir uma bicicleta nova, fazendo campanha de jejum para trocar de carro, fazendo campanha de jejum porque você quer trocar a sua casa. Meu filho, desperta, isso é papel de pedinte. Faça uma campanha de jejum para conhecer mais teu pai. Faça uma campanha de jejum para você ver a face dele. Faça uma campanha de jejum para você conhecê-lo como ele é. Faça uma campanha de jejum para que ele se revele para você e você o contemple na realidade da grandeza que ele tem. Tira esses olhos do chão, para de ser galinha. Olha para o alto, você tem um pai que zela por você. Para de se debater pelas coisas da terra. Eu vou te contar uma coisa que às vezes você não saiba. Você vai morrer um dia. Você sabe disso? É porque tem gente que se esquece. E o dia que você morrer, eu vou te contar mais uma coisa. Nada do que você brigou a vida inteira e orou a vida inteira você vai levar para o buraco com você. Nada. Então por que ficar tão desesperado pelas coisas daqui? Porque você não entendeu que tem um pai ainda. Não entendeu ainda. Se você crê e recebe o Senhor, Ele te dá direito de se tornar. O que é o direito? O direito é assim, ó. Vamos imaginar que você foi à sede de um clube. Pensa um clube top, vai. Clube top. Você chega lá, o vendedor pega você, coloca no carrinho de golfe, vai dar uma volta com você para mostrar o clube. Aí você vê a piscina de onda, a piscina aquecida, o campo de golfe, as quadras de tênis, as quadras de saibro, o campo de futebol. Você vai vendo todas as coisas, a sauna, e você vê aquele clube e você fala, que lugar maravilhoso, meus finais de semana vão ser incríveis aqui. Vamos comprar o título. Volta para a sede do clube, vai lá, paga o título, assina, pega as carteirinhas, leva para casa, joga na gaveta e nunca mais volta no clube. Tem campo de futebol lá? Tem. Você usou? Não. Você nunca mais voltou, lembra? Tem campo de golfe? Você aprendeu a jogar golfe? Tem quadra de tênis? Você jogou tênis? Futebol? Nadou na piscina aquecida? Não. Mas você tem direito? Sim. Porque você comprou o título. Jesus pagou o preço do título lá na cruz. Você tem todos os direitos de ser filho. Só que você não está acessando os ambientes. Por quê? Porque você está preocupado com as coisas da terra ainda. A coisa mais linda que existe é a conversa de Jesus com os discípulos em João capítulo 14. Eu não li isso de manhã não, mas vamos ler. Põe João capítulo 14 aqui para mim a partir do 1, por favor. João 14, 1. Olha que coisa mais maravilhosa. Que o coração de vocês não se perturbe. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai, na casa de quem? O que tem lá? O que tem na casa do pai? Muitos, o quê? Aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar para... Peraí, li errado. Muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar. Eu teria dito que vou preparar lugar para vocês. É porque a tradução aí está diferente. Na outra tradução está escrito diferente. Por isso que eu me confundi. Se não fosse assim, a outra tradução está dizendo, eu não teria dito. Eu vou preparar lugar para vocês. É a mesma coisa, só que ali ficou invertido. Por isso que eu me confundi. Então preste atenção. Aí ó.
É isso daí, na casa do meu pai há muitas moradas ou muitos aposentos. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Deus tem uma casa. Tem ou não tem? Jesus que afirmou. O que tem nessa casa? Aposentos, quartos. E Jesus, ele falou que se fosse diferente, ele tinha dito. Não é diferente, é assim. E aí ele vai fazer o que lá? O que ele tinha ido fazer? O que ele iria fazer? O que é preparar lugar num aposento? Imagina que você recebeu uma visita na tua casa, que vai dormir na tua casa. Quem já recebeu uma visita que dormiu na tua casa? Quando a visita chega, você vai para a mesa, toma um café ou faz uma janta, nananana, aí tem que se arrumar para deitar, sim ou não? Aí o que a dona da casa normalmente faz? Eu vou ali preparar o quarto para vocês, ou já prepara antes, né? As mais precavidas, mas vamos pensar que a visita chegou de surpresa ali, vou lá preparar o lugar para você, tá bom? Aí você entra no quarto, prepara o quarto, né? Tem algumas mulheres que são muito caprichosas, né? A gente sempre dorme em casa de amigos, principalmente quando a gente vai para o exterior. A gente tem, graças a Deus, amigos para tudo quanto é lado, né? Então, outro dia falaram assim, que eu estou muito rico e que eu tenho casa até nos Estados Unidos. Eu falei, rapaz, eu não tenho uma só não, eu tenho umas 4 lá. Porque se eu tenho irmão, eu tenho casa. Você entendeu isso ou não? E a gente dorme sempre. Tem uns irmãos que recebem a gente com tanto zelo, coloca até bombonzinho no criado mudo, faz aquele negócio super bonitinho para acolher a gente, prepara o lugar para nos receber. Isso é incrível. Sabe o que Jesus foi fazer? Preparar um lugar de intimidade dentro da casa do Pai, para mim, para você. Mas vamos continuar. 3. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejais também. Glória a Deus, Jesus vai voltar. Não é o texto mais escatológico, não está falando de fim dos tempos. Pelo amor de Deus, desconstrói isso. Ele voltou, 3 dias depois, ressurreto. O lugar já está preparado. O acesso já está aberto. A casa do Pai já tem portas abertas para nós. Já tem lugares celestiais que nós podemos acessar. Já tem coisas espirituais que nós podemos ver. Nós já podemos contemplar a face dele. Nós já podemos acessar essas coisas. Só que a gente fica mendigando as coisas da terra, porque a gente não entendeu o que é filho. A gente fica pedindo, por favor, para alguém emprestar o campo de futebol para nós, quando o título do clube está comprado. Continuando. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Jesus está falando assim, vocês sabem para onde eu vou, e vocês conhecem o caminho. O que ele falou para os discípulos? Que os discípulos conheciam o caminho. Olha o que os discípulos respondem, eles pensavam igual a gente. Tomé disse, Senhor, nós não sabemos para onde vai, como saberemos o caminho? O próximo está escrito assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Você acha que ele foi preparar quarto para quando ele voltar? Ou você acha que ele foi preparar quarto para quando ele voltou ressurreto, 3 dias depois? O lugar está aberto, querido. O caminho é ele. Se o caminho é ele, nós já temos acesso ao Pai. Nós já temos um lugar, nós já temos um Pai que nos ouve e um Pai que fala conosco. Só que a gente fica esperando que alguém fale alguma coisa para nós, porque a gente não tem a capacidade de ouvir Deus. É muito grande o que Deus liberou para nós. E tem gente vivendo aquém disso, muito aquém disso. Guardou o título, nunca mais voltou. Mas virou evangélico. Vem na igreja todo domingo. Mas aí continuando. Vós me conheceis a mim, e também conhecereis o meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Coloca a NVI, aí começou a ficar difícil isso. Eu não gosto dessa linguagem. É o 6, é o 7. Se vocês tivessem me conhecido, também teriam conhecido meu Pai. Desde agora, no entanto, vocês o conhecem e o têm visto. Aí Filipe responde, pergunta no próximo. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. O que Filipe queria? Ver o Pai. Jesus falou, vocês já o conhecem. Filipe falou, então mostra pra gente. Olha o que Jesus falou. Olha que coisa mais linda. Você não me conhece, Filipe?
mesmo depois de ter estado com vocês durante tanto tempo, quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Agora sabe o que é lindo disso? Você fala, mas Jesus já morreu, mas ressuscitou. Mas não tem jeito de ver ele. Quem te disse? Quem te disse mentiu. Ele está disponível porque ele é o caminho, eu não acesso o Pai sem ele. Então sim, nós temos relacionamento com Jesus para nos mostrar o Pai. E isso é muito maior do que você consegue imaginar. Isso vai gerar filiação em você, isso vai gerar a identidade de quem você é. Você só tem a tua identidade real quando você conhecer o Pai e entender que é filho. Enquanto você estiver lutando para que o seu diploma te dê identidade, você vai continuar com um vazio dentro do teu peito, perdido, sem saber para onde vai. Enquanto você estiver buscando a sua identidade na aprovação dos homens, nas conquistas da terra, nos lugares que você ocupa, no dinheiro que você tem na conta, você vai continuar se debatendo, buscando a tua identidade. Quando você conhecer o Pai, se render a Jesus e for para Ele, tudo vai mudar na tua vida, porque Ele vai afirmar quem você é, vai dizer o quanto te ama e vai te levar para um lugar à mesa, para te apontar o destino da tua vida. Qual que é o grande problema? Ainda é o espírito de dependência. Por quê? Porque para acessar a filiação, eu preciso me render. Aquele que não se fizer como uma criança não herdará o reino dos céus. Do que Jesus estava falando? Não era da inocência, porque ele pediu a Bíblia toda que nós fôssemos maduros espiritualmente. Ele estava falando da vulnerabilidade, da entrega. Ele estava falando da rendição, de obedecer incondicionalmente, de tirar as mãos do controle. Filho entende que depende do Pai e precisa ser vulnerável para ser dirigido por Ele. Do contrário, você vai continuar se debatendo do teu jeito, querido, insistindo em fazer as coisas da tua forma, brigando para ser você mesmo. Querido, deixa eu te explicar uma coisa, nós temos um ego tão gigante. Pastor, eu não acho que o meu ego é grande. É porque você nem se enxerga, irmão. Se você se enxergar, você ia entender o tamanho do teu ego. Todos nós temos as nossas arrogâncias, as nossas presunções. Ninguém aqui gosta de perder uma discussão. Ninguém aqui gosta de sair por baixo. Ninguém aqui está disposto a se humilhar para poder ver alguém crescer. Ninguém aqui quer ser plataforma para ninguém, não. Quer ser o vitorioso, quer ser o vencedor. E aí os coaches vêm e estimulam o teu mindset para você ficar gigante. Anda com águia. Você é a média das 5 melhores pessoas que você caminha. Mentira! Jesus só andou com pobre, com necessitado. E Jesus precisou de alguém para fazer ele grande. Ele tinha o Pai. Quem sabe que é filho não precisa de média de 5. Ele é a luz onde ele estiver. Ele vai ser vitorioso porque tem o Pai com ele. Ele caminha em vitória porque é guiado por Deus. Crente não precisa de oportunidade, precisa de Deus. Estou procurando uma oportunidade de emprego. Que oportunidade? Você precisa que Deus te conduza para o lugar que Ele tem para você. Seja filho, seja herdeiro, tome posse do que Deus te deu. Do contrário, você vai ficar ciscando para lá e para cá, igual uma galinha olhando para a terra. Chega! Você tem um Pai que olha por você e morreu na cruz para te aliançar com Ele. Ainda prometeu: não te deixo e não te abandono. Pastor, é que você não sabe, estão falando mal de mim. Quer falar mal de mim? Pode falar, eu tenho meu Pai que me defende, eu não preciso me defender. Pronto. Quer criticar, quer falar, quer inventar, eu tenho meu Pai que me defende. Meu Pai é grandão. Ponto. Você entendeu? Mas nosso ego é gigantesco. É o nosso ego que tira a nossa paternidade, que nos tira não tira a paternidade, tira a nossa filiação, na verdade. É o nosso ego que nos arranca desse lugar de filho, porque filho é dependente. Filho é dependente. E o que a gente não quer? Ser dependente. Todo filho vai ter que depender de Deus.
se render para depender dele. É só você se enxergar no barro e levantar as mãozinhas. Pai, eu sem ti não sou nada. E não somos mesmo. Nós somos uma grande porcaria sem ele. Mas com ele tudo fica lindo, incrível, indescritível. Vamos ler mais um. Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17. O próprio Espírito, que Espírito que é esse? Letra maiúscula, que Espírito que é? O Espírito Santo, que nos foi dado por causa da nova aliança. Não foi? Testemunha ao nosso espírito que somos o quê? Então deixa eu te explicar uma coisa. Não adianta você sair daqui também hoje e se autoproclamar: a partir de hoje eu sou filho. Você não vai conseguir. Por que você não vai conseguir? Porque isso não é gerado pela força do teu braço. Coloca João 14, 7. Nós lemos João 14, João 1, 13. 1, 13, falei errado. João 1, 13, coloca para mim. Nós lemos o 1, 12. 1, 12 é: todos aqueles que creram e receberam deles o poder de se tornarem filhos, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem alguns, mas nasceram de... Qual que é o processo de se tornar filho? Eu nasço em Deus primeiro, através do Espírito Santo. Quando Nicodemos chegou em Jesus e falou assim para Jesus: como eu faço? Jesus falou: você tem que nascer de novo. Ele falou: como que eu nasço de novo? Eu sou velho, eu vou entrar no ventre da minha mãe e voltar a nascer? Jesus falou: não, Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. A água não é o batismo, a água é o lavar da palavra. A palavra de Deus é a água que nos purifica. Tanto Jesus quanto Paulo afirma isso. E aí o Espírito, volta lá para Romanos 8,16. O Espírito Santo testifica ao nosso espírito de que somos filhos. Então isso é um processo gerado pela palavra e pelo Espírito dentro de nós. Então qual vai ser o seu clamor hoje? Senhor, eu preciso entender a minha filiação. Que o teu Espírito ministre o meu espírito e testifique dentro de mim que eu sou filho. Do contrário, eu nunca vou me ver como um. Entendeu? Você vai continuar sendo cristão, evangélico. Lá no IBGE vai estar que nós continuamos crescendo. É por isso que tem tanto crescimento de evangélico e tão pouca transformação na nação. Porque tem um monte de gente que se tornou evangélico, mas pouquíssimas pessoas se tornaram filhos. Porque não deixaram o Espírito ministrar isso dentro, para tomar posse desses lugares espirituais e dessas heranças espirituais. E isso é um trabalho feito pelo Espírito, não é pela força do homem, nem pelo braço. Não é eu me contendo, não, agora isso eu não posso, porque isso eu devo, porque aquilo eu não posso, porque aquilo eu tenho que fazer. Porque agora eu tenho que fazer os meus ritos religiosos. Eu preciso orar pelo menos 15 minutos todos os dias, jejuar 3 vezes por semana. Isso é mérito da lei. E eu não estou falando que isso não é bom. Se você for para Jesus todo dia você vai ter uma experiência nova. É incrível as suas práticas espirituais, mas elas não podem ser as regras que te levam para Deus. Ela deve ser um tempo de devoção, porque você já tem Deus. Você entendeu a diferença? A lei diz: faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, você chega em Deus. A graça diz: eu já me dei para você, você já me tem, então agora vem para a minha presença. Então você não está lá como teu ritual, você está lá porque você ama Ele, você quer estar aos pés dEle. Você não dobra o teu joelho porque o ritual da religião diz que você tem que ajoelhar para orar. Você dobra o teu joelho porque a presença dele te prostrou. A nova aliança tem um processo inverso da velha. Só que a gente gosta do modelo da velha porque parece que é mais lógico. E não é para ser lógico.
Porque não é para gerar nenhuma lógica e nenhuma regra, é para gerar vida dentro de você. O Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos. E se somos filhos, versículo próximo, e se somos filhos, somos o quê? Herdeiros de quem? E co-herdeiros com? Olha que coisa mais maravilhosa. Quem lembra da parábola do filho pródigo? Eu me empolgo, gente, vocês me desculpam. Mas olha que coisa linda. Qual que é a parábola do filho pródigo que Jesus contou? O mais novo foi embora, desperdiçou a herança, o mais velho ficou com a herança toda, sim ou não? Porque dividiu a herança. O mais velho era o primogênito, ele tinha direito de herança dobrada. Então ele recebeu o dobro, o irmão 1/3 e o irmão, linha. Gastou tudo, desperdiçou com bebida, prostituta, droga, foi parar no chiqueiro. Voltou. Quando ele volta, quem está esperando ele na estrada? O pai. Ele se prostra em arrependimento. Pequei contra o céu e perante ti. O pai faz tudo aquilo. Mata o bezerro, faz a festa, troca a roupa, põe sandália, faz tudo aquilo. O irmão mais velho fica do lado de fora brigando. Esse teu filho aí desperdiçou os seus bens. Você mata um bezerro cevado para ele. Você nunca me deu cabrito. Está escrito que nunca tinha ganhado um cabrito. Tem um monte de gente brigando pelos cabritos enquanto tem o pai todo de presente. Mas a tua preocupação é o cabrito da terra. Deixa eu te contar quem é Jesus. Eu sou herdeiro do Pai que me deu roupas novas, sandálias nos pés, anel no dedo e bezerro cevado. Quando meu irmão mais velho descobriu, ele veio festejar comigo e ainda dividiu a herança dele comigo. Porque eu sou co-herdeiro com meu irmão mais velho. Eu acho que você não entendeu o tamanho disso. Ele não achou ruim, ele não brigou com o pai, pelo contrário, ele veio me resgatar. Na parábola, o filho caiu em si. Na vida real, Jesus foi me buscar no chiqueiro e me levou para a casa do pai. E depois de eu desperdiçar toda a herança, ele ainda me deu a dele. Compartilhou a dele comigo. Eu não merecia, mas ele fez. Eu não era digno, mas ele fez. Ele me conduziu até lá. Ele foi lá me buscar e falou: o pai está te esperando de volta. Esse é o meu Jesus. Esse é o teu Jesus. É o caminho que te leva ao Pai, para que você realmente se torne filho, para que você realmente tome posse disso. Por que eu estou pregando tudo isso, querido? Porque uma vez que a gente recebe a filiação de Deus e que o Espírito ministra nisso nos nossos corações, então nós vamos ser capazes de fazer parte de uma coisa, da família de Deus. É por isso que dentro da igreja a gente chama as pessoas do quê? Do que a gente chama? Quando a gente não sabe o nome? De irmão. Na família de Deus, gente, não tem filho especial. Ninguém tem estrelinha na testa. Ninguém é mais bonitinho que o outro para Deus. Todo mundo é amado igual. Qual que é a diferença entre eu, que estou aqui em cima de um púlpito, você que está aí sentado recebendo, que às vezes já é um líder, e você que está começando a caminhar na fé agora? A única diferença é o nível de maturidade que nós temos na caminhada com o Pai. É o quanto nós conhecemos do Pai que nos habilita a tomar posse de certas heranças. Porque herança não é para filho imaturo. Então algumas heranças são acessadas simplesmente por causa do desenvolvimento de maturidade que alguns já foram, responderam, foram obedientes, se renderam, voltaram todas as vezes que caíram, se arrependeram com lágrima sincera todas as vezes que fugiram. Mas entenda uma coisa: eu, Laine, Vitor, Bruna, André, Rafa, Michel, Luan, qualquer um dos pastores dessa casa, nós passamos pelas mesmas dores que vocês. Nós temos problemas semelhantes aos de vocês. Nós precisamos de Deus tanto quanto vocês precisam. Nós choramos assim como vocês choram, e temos dores assim como vocês têm, problemas para resolver, contas para pagar. Nós temos tudo isso que a terra nos demanda. Se há alguma diferença entre nós, é simplesmente o tanto que nós amadurecemos no meio das batalhas da vida, e o tanto que nós deixamos Deus forjar a gente no meio dessa caminhada. Então, dentro de uma grande casa, existe filhos de todas as idades, espiritualmente dizendo. Uns mais maduros, outros imaturos. Somos codependentes uns dos outros. Eu, como irmão mais velho nesta casa, eu vou ser aquele que mais vou trocar fraldas sujas, mais vou lidar com o BO dos outros, mais vou resolver pepino que os outros arrumam.
Ou não é assim? É assim. Ninguém é descartável, nós somos todos irmãos. Só que muitas vezes a gente arruma treta com os irmãos e quer que eles sumam da nossa vida. Quem entende o que eu estou falando? Se nós somos irmãos, nós somos feitos para viver na casa do mesmo pai. Ninguém abandona a casa do pai por causa do irmão. Isso pode ter acontecido, mas isso é muito raro de acontecer. Alguém já abandonou a casa do pai e da mãe por causa do irmão? Você briga com o pai e com a mãe, você até dá uma de independente e foge de casa, mas com o irmão? Quem aqui já brigou com o irmão de sangue? Quem aqui ama muito o irmão de sangue? As mesmas pessoas que levantaram a mão que brigaram. Agora, se nós somos irmãos na fé, quem falou que a gente vai dar certo com todo mundo? Nós vamos ter problema dentro da igreja, irmão. Por quê? Porque nós é irmão. Eu não vou concordar com você e tudo, e você não vai concordar comigo. Você entendeu? Aqui na dentro tem gente legal, tem gente chata, tem gente insuportável. Tem gente que eu acho legal e o outro acha insuportável. Você já estava conversando com alguém e falou assim: rapaz, como é que você dá conta desse cara? Rapaz, você acredita que eu gosto dele? Já viu isso ou não? É assim que acontece. Nós não somos iguais, nós somos diferentes. Entenda uma coisa, quem aqui tem 3 filhos? 2 ou 3 filhos? Levanta a mão, 2 ou 3. Eles são iguais? Totalmente diferente. Deixa eu te contar, a maioria das vezes é filho do mesmo pai e da mesma mãe, e os bichos é tudo diferentinho. É ou não é? Agora, por que você acha que um monte de gente aqui, ó, preto, branco, amarelo, colorido, de tudo quanto é cor, todo tipo de cabelo, todo sem cabelo também, tem todo tipo aqui, de tudo quanto é tipo de família, raça, cor. Nós somos o Brasil. O Brasil é o povo mais miscigenado da terra. É lindo o brasileiro. É o melhor povo da terra, sem dúvida. Tem país que você vai que é tudo igual, você não sabe quem é quem. É sério. Você olha, você vê uma pessoa passando, aí a pouco você vê outra, você fala, mas não é o mesmo? Rapaz, igualzinho. A gente não, a gente é tudo diferente. Agora a gente é tudo diferente, filho do mesmo pai. Agora, por que você acha que ia dar tudo certo? Por que você acha que a igreja não ia ter problema? Por que você acha que não haveria divergências? Por que você acha que não teria atrito? Sabe por que essa igreja... Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: sabe por que essa igreja tem problema? Fala para ele. Fala para ele assim: porque você está aqui. Problemático sou eu, irmão. É você. Isso às vezes confronta o nosso ego, mas é isso. É porque a gente sempre se acha certo, porque nosso ego é grandão e sempre o outro está errado. Mas não é não, a maioria das vezes metade de cada um está errado. É o ruim, o menos ruim, o mais ruim e o pior. E o pai ama todos, você acredita? Igual, sem fazer distinção, sem acepção de pessoas. Não importa a cor, a raça, o sexo ou a opção sexual, Deus continua amando. E na vida de cada um Deus tem um trabalhar. Porque tem gente que se acha mais santo porque ele não é homossexual, só que ele vê pornografia. É a mesma porcaria. Pecado sexual igual. Ponto. Pecado sexual igual. É a mesma porcaria. Então eu sou porcaria, você é porcaria, todos nós somos porcaria. Jesus veio e nos fez gente boa. Nos chamou de filho. Ele colocou a gente para viver junto num lugar chamado igreja. Olha que coisa incrível. Vai dar problema. Ou não? Por quê? Porque nós somos diferentes. E o apóstolo Paulo fala assim, ó, olha o que o apóstolo Paulo falou: é até bom que haja divergência entre vocês. Divergência, não divisão. Por que a divergência? Porque a divergência mostra os que são maduros. Na divergência a gente vê quem é mais maduro. Que o mais maduro, sabe quem é? É o que dá a outra face, é o que entrega a capa, é o que vai a outra milha. Esse é o maduro. Sabe quem que é o imaturo? É o que defende os seus direitos. Não, eu não errei. Eu não vou pagar. Não, eu não vou. Esse é o imaturo. O imaturo briga pelas coisas. O maduro entrega para satisfazer o filho mais... Sabe a criança maiorzinha que o pai chama no pé do ouvido e fala assim: deixa ele brincar, filho, você é muito maior que ele.
sabe? Aí o maior vai lá e entrega o brinquedo para a criança pequena, porque ele se sentiu grande, sabe? Sim. Ele não queria, mas ele se sentiu grande, né? O pai falou que ele era grande. Entende ou não? O mais maduro sempre cede para o imaturo. Entrega a capa, dá a túnica, dá a outra face. Esse é o aspecto de viver em comunidade. Tem muito mais para falar sobre isso, mas muito mais para falar sobre isso. Mas Jesus, antes de tudo, nós queremos que o Espírito Santo gere dentro de nós o entendimento de que somos filhos. Porque senão a gente vai continuar brigando pelas coisas erradas, disputando pelas coisas que não fazem sentido. Entendeu? Qualquer problema com os irmãos, vou embora da casa do pai. Sabe assim? Briguei com meu irmão, sumo da igreja. Eu gosto de Jesus, mas eu odeio a igreja. Igreja. Quem já viu a frase, eu sou a igreja? Quem já viu? Quem já viu alguém falar, não, igreja sou eu? Meu querido, é a mesma coisa que você falar, que você ouvir um peixe dizer assim, eu sou o cardume. Ou o lobo dizer, eu sou a alcateia. Faz sentido? Nenhum, porque igreja é uma palavra coletiva. Então uma pessoa que diz que ama Jesus, mas está longe da igreja, ele está longe de Jesus. Porque a igreja são os irmãos de Jesus, ou a noiva de Jesus, os filhos de Deus, feitos para viver em comunidade, feitos para viver como um coletivo. Nada do que Deus for fazer, nada do que Deus for fazer na sua vida deixará de passar por alguém. Você entendeu? Nada do que Deus for fazer na sua vida deixará de passar por alguma outra pessoa para que aquilo aconteça na tua vida. Porque Deus não nos fez para sermos indivíduos independentes. Deus nos fez para andarmos juntos. Amém? E sempre vai ter os mais difíceis. Sempre. Para que eles servem? Para nos fazer crescer. Para nos amadurecer, para nos forjar, enquanto eles também estarão sendo forjados. Isso é a realidade de viver em igreja. Olha a primeira igreja que Jesus formou. Aí Jesus formou uma igreja com 12. Tinha um que roubava a bolsa, que traiu ele. O outro que só acreditava se visse. Um que brigava com todo mundo, arrancava a espada, cortava a orelha dos outros. 2 que queria sentar um à direita e o outro à esquerda dele no reino. Foi falar com a mãe para pedir ajuda para Jesus. Um pode ficar um na direita e o outro na esquerda. Um era Zelote. Zelote era tipo assim, um vingador. Queria matar todo mundo que era contra as leis de Deus. Era um bando de desajustados. E eles mudaram o mundo. Sabe por que eles mudaram o mundo? Porque eles se tornaram filhos. Por isso. E viveram como irmãos. Até o fim. Entendeu? Aprenderam a viver em comunidade. Eles comiam juntos, de casa em casa, repartiam as refeições e ajudavam uns aos outros. Esse é o poder da igreja. Um dos poderes da igreja. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Tem um lugar em Cristo para você. Chega de viver pelas regras. Jesus quer te levar para um lugar de relacionamento. Amém? Fica de pé.